E voltamos com o programa Magnavita para todo o Brasil, pela rede CNT, conversando aqui no Museu da TAM com Osiris Silva. É com enorme prazer que eu converso com Osiris e tendo como testemunha uma das aeronaves pioneiras da aviação regional, que é o Bandeirantes. Osiris, primeiro falar do museu. Você que faz parte do Conselho de Administração do museu e tem esse relacionamento histórico com o comandante Rolim, a sua visão do museu e depois falar dessa aeronave que está aqui. Bem, o museu é um instrumento de educação e foi nesse sentido que o Rolim imaginou criar o museu. Evidentemente, quando ele mencionou pela primeira vez que ia lançar o museu, eu falei, puxa, além de lançar a TAM, lançar um museu, são dois empreendimentos grandes ao mesmo tempo. Mas, efetivamente, isso aqui é uma demonstração clara do que uma ideia, um sonho pode produzir. De modo que o convite que se deveria fazer a cada pessoa que visita o museu é de que empreendam, acreditem nos seus sonhos e tentem fazer realidade. Espero que a gente possa trazer aqui ao longo da vida do museu muitas crianças, para que possa se mostrar a eles o que significa uma realização. E a criançada começar a se empolgar com a ideia de ter sonhos e transformar esses sonhos em realidade. Aqui nós temos o Spitfire, nós temos aeronaves que são assim ícones da aviação mundial e nós temos o nosso Bandeirantes. Obra relacionada ao espírito empreendedor de Osiris Silva, de uma equipe que transformou a Embraer numa realidade. E ver esse Bandeirantes, o Papa Serra Bravo Golf, aqui no meio dessas aeronaves, fazendo a história da aviação, e aqui a história da TAM deve muito a essa aeronave, que foi hoje a maior empresa aérea do país, a TAM. Ela tem como gênese, na sua musculatura da aviação regional, o Bandeirantes. Como é que o senhor, como criador, o pai do Bandeirantes, fundador da Embraer, vê essa leitura histórica do seu trabalho? Bem, ele foi o ponto de partida, né? Eu brinco sempre dizendo que ele foi o início do estrago que a Embraer está fazendo no mercado internacional. Muitas companhias no mundo deixaram de operar, cedendo espaço inclusive para a própria Embraer, que conquistou por sua competência, pela performance dos seus aviões e pela capacidade do próprio povo brasileiro de pensar no futuro e fazer esse futuro acontecer. Agora eu queria pegar esse momento que nós vivemos, da capacidade de realizar do brasileiro. Por exemplo, nós estamos agora na iminência de uma decisão que envolve compras de aeronaves do exterior para a nossa força aérea. Compra milionária. E nós temos hoje uma possibilidade de ter a tecnologia que está mais no Brasil do que a gente está comprando, simplesmente porque a Embraer ela é uma referência e pode ser a parceira para ser o porto que abriga essa transferência de tecnologia. Não está na hora de sermos mais nacionalistas nesse aspecto, de pensarmos mais nos empregos que podemos gerar aqui do que nos empregos que podemos gerar lá fora? Perfeito. A sua colocação é a que eu sempre defendi. Eu não posso crer que o governo brasileiro seja um dos maiores importadores do país. Pegar o dinheiro do contribuinte e transformar em dólar e gastar lá fora. Eu creio que o governo brasileiro, mesmo nas suas compras, devia efetivamente privilegiar o que é fabricado no Brasil. Porque tudo tem um começo. Muitas vezes as pessoas dizem, mas a empresa brasileira não sabe fazer isso. Mas se uma empresa for fazer só o que sabe, ela morre. Hoje a inovação é um elemento propulsor do ponto de vista mercadológico que efetivamente estabelece, vamos dizer, desenvolve a vontade da pessoa de ter um determinado bem e esse determinado bem pode efetivamente ser feito no Brasil. Agora, a capacidade do governo de modificar o status quo que nós temos hoje é muito grande. E eu lamento ver que nós estamos praticamente de braços cruzados nessa direção. Quando eu falo, por exemplo, no progresso da China, e que em Oxford, na Inglaterra, hoje, a maioria dos ingressantes são chineses, eu pergunto quem paga a conta? O governo chinês. E nós vemos aqui o governo, agora nos cortes recentes que fez para ajustar o orçamento, uma das áreas mais atingidas foi a educação, quando isso não devia ser intocado.
Porque, sem dúvida nenhuma, é aí que faz a construção dos brasileiros que realizam coisas como esse tipo. O ITA, o investimento em tecnologia que permitiu que nós chegássemos nesse estágio, o investimento em educação. Em educação, em massa cinzenta. A diferença disso para o minério de alumínio, o avião feito de alumínio, né? O minério de alumínio para o avião, a diferença disso, pode dizer, é massa cinzenta num processo educacional. Nós estamos olhando ali a ficha desse avião, é o 024, esse avião faz parte da primeira fornada de Bandeirantes. Nós entregamos esse avião para a TAM em 1974, a Embraer tinha 4 anos de idade, nós lutamos tenazmente para começar a fazer a fabricação e aí demos um salto gigantesco de uma companhia recém-nascida, vendendo aviões de linha aéreas para operação privada com passageiros pagos, né? Quer dizer, do ponto de vista de risco, foi um negócio brutal. Queria mostrar aqui, pedir ao Júnior para mostrar o Osíris a aeronave, porque a exemplo do Constellation, o Bandeirantes é um avião extremamente moderno. O design dele, nos dias de hoje, não deixa nada a desejar. Eu queria que o senhor fizesse essa leitura da estética do Bandeirantes, da história do Bandeirantes, em termos de design, e como ele ainda hoje é um avião moderno. Você me lembra porque quando nós fizemos o protótipo desse avião, o primeiro exemplar desse avião, eu confesso para você que ele ficou realmente um avião feio. Um cockpit meio quadrado? Né? Meio quadrado, quer dizer, do ponto de vista como as pessoas falam, aerodinâmica, aquela história toda. Mas quando eu reuni minha equipe na recém-criada Embraer, todo mundo ainda usando fraldas, né? Eu falei para eles, vamos fazer um avião bonito. Aí o pessoal, o que é um avião bonito? Falei, estudem aerodinâmica, depois me tragam para ver se eu gosto. E foi o que aconteceu. Aí nós mexemos um bocado, mexemos nessa cauda. Na cauda? Mexemos na cauda. Eu mandei que a cauda fosse um pouquinho mais inclinada. A questão do para-brisa, por exemplo, você nota que o para-brisa é bastante justaposto, quer dizer, não tem ângulo. O ângulo do para-brisa foi uma dificuldade grande, porque os engenheiros me perguntaram, mas como é que se curva o plexiglass? De modo que ele não fique quebradiço, ou não tenha efeito de lente, ou coisa dessa natureza. Falei, esse é problema de vocês. O que mais você podia destacar do processo? E a parte toda interna, né? Quer dizer, nós adotamos certas ideias, por exemplo, privilegiamos a hidráulica. Naquela época, os aviões em geral saíam com um trem de pouso elétrico. Deixamos a parte elétrica simplesmente nos flaps, aqui no dispositivo para ajudar o pouso. E dentro do avião, a eletrônica e a eletricidade. Foi quando nós começamos a usar os primeiros microprocessadores. Era uma coisa absolutamente pioneira naquela época, porque naquela época era tudo eletrônica analógica, né? Hoje é tudo digital, mas nós digitalizamos alguma coisa. Não se economizou na massa cinzenta no projeto. E no risco de colocar coisa nova no avião. A própria turbina desse avião era uma turbina desenvolvida no Canadá e é uma turbina que funciona invertida. O ar entra para trás e sai na frente, ao contrário dos jatos modernos. Em vez de reclamar em relação a isso, nós fizemos uma entrada falsa do ar. Como o ar entra por trás, nós colocamos um filtro para permitir que o avião pousasse em pistas não pavimentadas. Que o motor a jato normal tem dificuldade por causa dos detritos que podem entrar no motor. Esse avião não tem esse caso, porque o ar entra embaixo, dá uma volta, faz 180 graus dentro do avião, e aí aquelas partículas que têm inércia maior, que são partículas de poeira e tudo isso. Permitiu uma operação em campos nunca antes operados. Com o avião, a reação, porque esse avião foi um dos primeiros turbohélices fabricados, né? E nós usamos motor turbohélice. E a grande desvantagem do turbohélice é o problema dos atritos, que é aquelas palhetas da turbina que recebem o ar, sofrem uma erosão muito grande quando você coloca num aeroporto não pavimentado. E, quer dizer, coisas dessa natureza nós tivemos que inovar um bocado. E por isso atual até hoje. Tá aí. E está voando até hoje. Muito obrigado, prazer enorme conversar com o senhor aqui no Museu. Eu que agradeço, muito obrigado. Um dos pontos altos aqui da inauguração do Museu da TAM
é um show aéreo que vai começar agora, onde teremos uma aeronave, relembrando os anos 30, e logo em seguida a Esquadrilha Oi. Vai ser agora o show aéreo para os convidados especiais. Eu queria que o Júnior mostrasse. Júnior, aqui mostra a equipe, o pessoal, a presença da imprensa, de jornalistas, que aguardam ansiosos aqui a presença do show aéreo. O importante da gente lembrar é sobre as equipes que dão apoio.